Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Estamos reunidos para adorar a Deus. Nesta noite, um convite à adoração. E nos diz assim: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Igreja. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele, para ele, e ele a existia antes de todas as coisas. Mantém tudo em harmonia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre o que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitaste no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Toda glória seja a Deus, que nós agradecemos como afirmam as boas novas. Essa mensagem a respeito de Jesus Cristo revelou seu plano antigo em segredo desde o princípio dos tempos. Toda glória para sempre ao Deus único e sábio, por meio de Jesus Cristo. Amém. Depois de ouvir todas as criaturas dos céus, na terra, debaixo da terra e no mar, cantam louvor e honra, glória e poder pertence àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todos sempre. Vamos ser dirigidos a Deus em uma oração de invocação. E para isso eu convido que a nossa irmã Raquel nos conduza nesta oração. Santo Eterno Deus, graças te damos, Pai amado, porque o Senhor, Pai, um dia nos resgatou, Pai, e assim, Pai, nos purificando, nos tirando do lamaçal do pecado, Pai, e trazendo-nos para a sua maravilhosa luz, Pai. Hoje, Pai, te agradecemos também pela vida de cada irmão aqui presente, Pai, porque sabemos que o Senhor a cada dia tem cuidado de cada um, o Senhor tem cuidado das suas famílias em meio às suas tribulações, e te agradecemos, Pai, porque somente o Senhor é um Deus santo, um Deus todo-poderoso, Pai, e que pode, Senhor Deus, a cada dia, Pai, estar caminhando conosco, olhando aonde quer que nós estejamos, ó Pai, e assim, ó Pai, fortalecendo nós cada vez mais diante de Ti, Senhor. Ó Pai querido, nos ensina, ó Pai, a cada dia te buscar, ó Pai, a cada dia te louvar, Senhor Deus, e a cada dia, ó Pai, colocar as nossas vidas em Suas mãos, ó Pai, e com muita fé, Senhor Deus, crendo que o Senhor é o único Deus, ó Pai, que pode todas as coisas, ó Deus querido, e assim descansar em Ti, Senhor. Ó Deus amado, também te rogo por este culto desta noite, ó Pai querido, que o Senhor venha estar com o pregador, ó Pai, dirigindo, ó Pai, a sua vida, ó Pai, dirigindo os nossos corações também, Senhor Deus, que tudo aquilo que vier se transmitido para nós, ó Pai, seja, ó Pai, exclusivamente de Ti, Senhor. Que nós possamos, ó Pai querido, colocar em prática, ó Pai, em nossas vidas. Por isso, ó Pai, a cada dia nós contamos com a Tua misericórdia, com o Teu amor, para que nós possamos estar sempre dentro da Tua vontade, Senhor.
nome do Senhor Jesus é que nós oramos agradecidos a Ti. Amém. Amém. Vamos cantar o número 21 do Inário Novo Cântico, ao Deus de Abraão louvado. Senhor nos perdoe, Pai, pelas vezes
o Senhor nos perdoe, Senhor. Que o entretenimento, Pai, que muitas vezes está nos cercando, não seja o nosso Deus, Senhor, mas que nós possamos nos achegar sempre a Ti, Pai. O Senhor nos perdoe porque muitas vezes nos esquecemos de Ti, Senhor. Nos perdoe porque muitas vezes esquecemos da necessidade dos nossos irmãos, porque muitas vezes pensamos mais em nós mesmos, Senhor, do que naqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor nos perdoe, Senhor. O Senhor nos ensina a sermos como o Senhor foi. Que o Teu Santo Espírito, Pai, aplique as verdades do Evangelho no nosso coração, para que nós sejamos cada vez mais parecidos contigo, Senhor. Que o Senhor venha nos moldar e nos lapidar, Senhor, ainda que por meio de dor, Senhor, mas que o nosso coração não se apegue ao pecado, Senhor. Que nós possamos lançar fora o pecado, Senhor, e rejeitá-lo, Senhor, porque ele ofende a Ti, a quem nós amamos, Senhor. Que o Senhor nos perdoe, nos limpe pelo nome de Cristo Jesus. Que o Senhor nos una, Pai, como igreja, e que o pecado, Senhor, não venha afastar-nos uns dos outros, Senhor, e principalmente de Ti, Senhor. Cuida de nós, Senhor, preserva a unidade dessa igreja, Senhor. Que cada irmão que aqui congrega, Senhor, possa ter desejo por Ti, Senhor, e pela Sua palavra. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada pelo perdão recebido. Obrigada porque sabemos que nós podemos contar sempre contigo, Senhor, para nos perdoar e nos purificar. E principalmente, Senhor, para endireitar os nossos caminhos, para que nós venhamos a viver uma vida que agrade a Ti, Senhor. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Juntos ouvimos a palavra de Deus. Todos. Aleluia. Louvem o nome do Senhor. Louvem os servos do Senhor. Vocês que servem a casa do Senhor, nos pátios da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois seu nome é amável. Agora eu convido as irmãs responsáveis por conduzir a igreja com cânticos espirituais. Tempo para
Graça e paz, amados irmãos, glórias a Deus. Os irmãos devem estar notando, hoje eu estou mais em pé, né? Graças ao meu bom Deus, o nosso Deus. Eu estou usando a prótese. É difícil no início, ainda está, mas segundo o técnico, daqui a alguns dias eu vou acostumar com ela e ela vai fazer parte da minha vida. Peço aos irmãos que continuem orando por mim, porque igual no desenho, o pé fica desse jeito. Mas ele diz que é normal, depois a gente acostuma. Ela traz conforto e também certo desconforto. O conforto é que a gente fica equilibrado, né? Alguém disse que eu já fiquei até maior. Né? Eu vou lá falando que eu fiquei maior que ele, inclusive. Mas ele traz esse desconfortozinho aí que com o tempo eu acredito que a gente vai se adaptando. Irmãos, eu quero meditar com vocês nesta noite no livro do profeta Jonas, tá? Capítulo 2 hoje. Saímos do capítulo 1. Os irmãos lembram, a gente deixou Jonas lá no mar. Os marinheiros, os marujos, lançaram Jonas ao mar e o mar se acalmou. E agora vem a segunda parte, o que vai acontecer com esse profeta
fujão. Ele é engolido por um enorme peixe. Não é uma baleia, é um grande peixe. A gente sempre aprendeu que é uma baleia, né? Mas a palavra de Deus diz que é um grande, um enorme peixe. Diz assim a palavra de Deus: Jonas já foi engolido então por este peixe. Dentro do peixe, a versão é NVI, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares. Correntezas formavam turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se passava, já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Não é praia, como a gente aprende também ao longo dos anos, principalmente nas EBDs, né? O peixe, uma baleia, não é baleia, um peixe, vomitou Jonas em uma praia. Não é uma praia, é uma terra seca. Lembrando que essa região até onde o peixe foi para vomitar Jonas não era banhada assim pela praia. Irmãos, certa vez, hoje eu quero refletir com vocês sobre das profundezas. A mensagem é: a salvação pertence ao Senhor. Certa vez uma garotinha estava conversando com a sua professora sobre baleias. E a professora disse que era fisicamente impossível para uma baleia engolir um ser humano. Porque mesmo sendo um mamífero muito grande, enorme, sua garganta era muito pequena. Não era possível fisicamente. A garotinha então afirmou que Jonas tinha sim sido engolido por uma baleia. E insistia, garotinha. A professora, irritada com aquela situação, né, reiterou que uma baleia não pode engolir um humano. Era fisicamente impossível. Aí a garotinha disse: quando eu chegar no céu, vou perguntar para Jonas. Aí a professora disse: e se Jonas não estiver no céu e ele foi para o inferno? Aí a garotinha disse: bem, então a senhora pergunte ele para mim. Então a senhora faz essa vez aí para mim. Irmãos, de fato, esta é uma história conhecida no mundo todo. Talvez não só como a oração do Pai Nosso, que é uma das mais conhecidas mundialmente. Mas é bem conhecida essa história. E esta noite a gente vai ver as circunstâncias inesperadas do profeta que se tornou comida de um grande peixe. E irmãos, a triste verdade é que essa é quase a única parte da história de Jonas que as pessoas se lembram. Um grande peixe engolindo o profeta. Os irmãos repararam quantos versos tem esse livro? Aproximadamente 48 versículos. 48 versículos em todo. Porém, desses 48 versículos, são apenas
três versículos que mencionam o grande peixe que engole o profeta. 3 versículos. Toma todo o foco dos restantes. As pessoas focam no grande peixe e esquecem de quem está por trás deste grande peixe. As pessoas se preocupam tanto com o peixe que perdem o grande Deus. Por isso eu não pretendo ficar muito tempo falando sobre a veracidade do episódio, da história do peixe, porque a Bíblia diz que é verdade. Jesus Cristo mesmo confirmou essa história. Então pronto, a palavra de Deus é a verdade. E ela diz que aconteceu, eu acredito que aconteceu. E eu acho que então a nossa preocupação com o livro de Jonas é encontrar o Deus que encontrou Jonas. O Deus que vem a nós para nos confrontar. O Deus que vem a nós para nos levar de volta para casa com fé, como ele fez com o profeta. Então, não vamos gastar muito tempo aqui focando no grande peixe, mas sim no Deus, Criador do grande peixe. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos por esta noite. Agradecemos a Ti pela oportunidade de estarmos aqui na casa de adoração, podendo louvar o Teu santo nome, ler a Tua palavra santa e inspirada, e rogamos que ela fale conosco, que ela venha ao nosso encontro, e que ao sairmos deste edifício, saiamos, ó Pai, de maneira preenchidos pelo poder do Espírito Santo, com vontade de louvar e buscar mais e mais termos comunhão contigo e com os nossos irmãos. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jonas estava fugindo, mas durante a fuga para Tarsis, como a gente viu, seu navio foi atingido por uma terrível tempestade enviada pelo próprio Deus. Deus chamou os ventos dos 4 cantos da terra e os direcionou direto àquele navio, direto para Jonas. E o Senhor então encurralou Jonas. Jonas estava fugindo, achando que estava tudo bem, mas Deus encurralou Jonas de uma tal forma que ele não tinha para onde escapar, a não ser lançado ao mar. Os marujos lutaram bravamente contra aquela tempestade. Eles tentaram preservar a vida dos seus tripulantes. Eles fizeram todos os esforços para chegar em terra firme, mas não conseguiram. E então, esgotadas todas as possibilidades, os marinheiros então obedeceram às instruções de Jonas e o lançaram no mar. E aí Jonas se sacrificou. Jonas se sacrificou, os tripulantes foram salvos. A primeira tipificação apontando para Cristo. Jonas foi lançado naquela tempestade em favor daquelas pessoas, para poder assim acalmar aquela tempestade. Parece que Jonas começou a mudar de ideia. Parece que ele começou a aceitar o julgamento, garantindo a libertação dos marinheiros pagãos, dos incrédulos. Então ele é lançado nas garras da tempestade, como o nosso Senhor Jesus Cristo foi. Jesus Cristo também foi lançado nas garras da tempestade divina, da ira do nosso Deus, para que nós também fôssemos libertos. Jonas aqui está fazendo o mesmo papel. Ele foi lançado na tempestade para que aqueles marinheiros fossem poupados da ira divina. E assim os marinheiros fizeram, lançaram Jonas no mar, e assim que as águas se fecharam sobre a sua cabeça, e ele afunda nas profundezas, Deus então mostra mais uma vez a sua soberania sobre a sua criação. Ele envia esse enorme peixe, esse grande peixe, para engoli-lo, e o peixe obedece. Jonas não obedece, o peixe
obedece, a natureza obedece, o ímpio obedece, mas o Filho de Deus não obedece. Mas Deus não desiste do seu filho, Deus vai atrás, Deus busca, Deus encurrala o seu filho, até que ele então confessa. E aí então Deus providencia um meio para que ele seja resgatado. E diz o texto que na barriga daquele grande peixe, Jonas então teve uma espécie de despertar. Lembram que ele estava dormindo, tranquilo, lá no porão do navio, e o vendaval correndo frouxo lá em cima, quebrando todo o navio, e ele com a sua mente silenciosa, cauterizada pelo pecado, dormia tranquilamente. Só que agora a história mostra um outro lado, ele não está mais tão tranquilo assim. Esse fato despertou Jonas. Quando ele foi lançado ao mar, foi engolido por aquele grande peixe, a sua consciência começou a despertar. Aquela cauterização começou a ser arrancada com o bisturi do cirurgião divino. E aí, irmãos, nós temos um salmo aqui registrado, no capítulo 2, do versículo 1 ao 9. E esse salmo, ele nos mostra que o profeta começou a aprender após ter caído até este ponto terrível. Então vamos olhar esta noite para 3 temas. A primeira é a ira misericordiosa da disciplina de Deus. O primeiro a usar essa expressão, ira misericordiosa, foi Martinho Lutero, para descrever a obra, às vezes severa, da disciplina do nosso Pai na nossa vida. Às vezes Deus age com vara para nos disciplinar. E Lutero diz que isto é a ira misericordiosa da disciplina. O pai que ama o seu filho, ele disciplina. Ele pega a varinha e dá ali para discipliná-lo. Então disse Lutero, esta é a ira misericordiosa da disciplina de Deus. Irmãos, para alguns tipos de doença, o tratamento para a cura, às vezes, pode parecer pior do que a própria doença. Um exemplo é a quimioterapia, a radioterapia. Eu tenho 2 irmãs com câncer, conheço muitas pessoas que tiveram. E sempre nessa luta contra o câncer, elas relatam que o tratamento em si é pior do que a própria doença. Judia bastante mesmo da pessoa. Tanto a quimioterapia como a radioterapia. Eu quero dizer que na vida espiritual há uma semelhança. Porque às vezes um cristão se afasta tanto do caminho de Deus, que a doença da rebelião se espalha em todo o seu sistema espiritual, se tornando uma metástase, se enraizando. E se não for a ira misericordiosa, nada vai curar esse processo. E às vezes essa ira misericordiosa da disciplina do Senhor, ela é dolorida, ela fere, mas ela é necessária na vida do seu filho. Às vezes, irmãos, Deus nos leva ao fim do túnel para que estejamos prontos quando voltarmos para Ele. Como o filho pródigo. O filho pródigo chegou no fim. Ele chegou no fim do poço, no fim do túnel, assentado sobre a lama daquele chiqueiro fedorento. Ele sentiu vontade de comer a ração que os porcos comiam. Quando ele sentiu essa vontade, ele disse: espera aí, não é isso. Ele caiu em si. E então ele começou a fazer uma viagem de volta para a casa de seu pai. Isso é o que Deus faz na vida de Jonas. Deus permite, e Jonas então foge. Jonas se rebela contra Deus, mas chega um momento em que ele está encurralado pela ira misericordiosa da disciplina de Deus. É uma ira santa,
é a quimioterapia espiritual do câncer, da sua rebelião, da sua rebeldia. Ela é dura, ela é dolorida, mas é necessária. Porque de outro modo, essa consciência não vai se despertar para a realidade. Porque ela está muito cauterizada pelas ações e atitudes pecaminosas. Então Deus age com a sua ira misericordiosa, a sua quimioterapia espiritual, que fere, mas sara, cura. O salmo que Jonas canta na barriga do grande peixe nos mostra que ele está refletindo sobre as suas atitudes. Ele diz que foi como enfrentar a própria morte. O versículo 1 ele diz, lá dentro do peixe, que ele orou a Deus. É interessante porque desde o início do capítulo a gente não vê Jonas orando. Ele não conversa com Deus, ele só foge de Deus. Mas agora ele ora, ele busca Deus. Agora ele, no versículo 2, ele entra até em desespero. Ele estava muito tranquilo, fugindo de Deus. Mas o versículo 2 agora diz, no meu desespero, ele diz, eu clamei ao Senhor. E é interessante porque o Senhor não respondeu. Do ventre da morte ele gritou por socorro, e o Senhor ouviu o seu clamor. No versículo 3 diz que as ondas, correntezas, turbulentas o envolveram, as águas caíram sobre a sua cabeça, fechando-se sobre ele. Jonas está encurralado, não tem para onde continuar fugindo. E aí no versículo 5 a 7, ele está se afogando. Ele diz, minha vida já se apagava. E ele fala, me resgate da morte. É um relato terrível e arrepiante de uma pessoa que está se afogando. Não sei se você já passou por isso, se afogar. Isso é terrível. Quando eu era criança, eu passei por um momento assim. Eu vou dizer para você, a gente fica na ponta do pé, não é quase conseguir, né? Fica nas pontas dos pés e a água entrando aqui na boca, no nariz, e você doido para que alguém chegue, você começa a ficar desesperado e aquilo vai te consumindo, aquele desespero, aquela angústia, você começa a enxergar a própria morte diante de você. Isso é terrível. Jonas estava assim, se afogando. Ele diz que a morte se aproximava dele. Contudo, esses acontecimentos foram necessários. O pai está usando essa situação para trazer o seu filho de volta. Olha que coisa. No versículo 4, Jonas estava tentando fugir da presença do Senhor. Sabe o que acontece agora? O Senhor está longe dele. E ele está longe de Deus. Deus se afastou, tirando dele a sua presença. Ele que queria tanto fugir de Deus, agora ele quer aproximar de Deus, mas Deus está longe. Por isso, irmãos, essa é uma situação muito complicada, pois o sorriso do Pai se foi. E aí o autor aos Hebreus vai dizer assim, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, todo-poderoso. E é isso que o profeta agora estava experimentando. O sorriso do Pai se foi. Ele que estava fugindo do sorriso de Deus, agora ele estava buscando o sorriso de Deus, mas não encontrava. Deus se afastou. E isso é um alerta para nós, filhos de Deus. Às vezes a nossa rebelião pode chegar a um determinado ponto que Deus também pode se afastar de nós. O sorriso de Deus pode se afastar de nós. Mas olha, com tudo isso acontecendo, Jonas se volta para o Senhor. Deus se volta para nós, para os seus filhos. E Deus não fez dele uma isca de peixe só para destruí-lo. Não foi para isso. Mas foi para despertá-lo do pecado. Deus usou como isca para despertá-lo.
Igreja, não pense que Deus vai reter o seu bisturi se você não tomar medidas necessárias com o seu coração doente pelo pecado. Ele vai. Deus fará o que for necessário para preservar você, para manter você, se você é filho dele. Ele te ama. E Ele te ama, e por causa disso, Ele vai te jogar no abismo, se for preciso, para te reconquistar. Ele te ama tanto que Ele pode te amassar, te quebrar e restaurar você novamente. Por isso, não menospreze a disciplina do Senhor. Não suspeite de sua graça. Deus é maravilhoso. E a ira misericordiosa de Deus, às vezes, é o remédio que fere, mas é o que nos dá cura, que nos faz levantar novamente. E é necessário, às vezes sim, esse remédio que fere, porque ele é um instrumento que Deus, o Pai, vai usar para chamá-lo de volta. E olha, não se engane, se Deus é nosso Pai, Ele vai atrás e Ele busca. Jonas está te avisando: não fuja da presença do Senhor, nem mesmo tente entrar em rebelião contra Ele, pois se você é filho dele, Ele vai te buscar, nem se for de peixe, pois Deus, Ele é assim, esse Pai amoroso. Deus pode se afastar de você por um tempo, deixando você no fundo do poço, deixando você na escuridão, deixando você no isolamento, deixando você se afogando dentro da sua própria rebelião, dentro do seu pecado. Mas muito cuidado, caso isso aconteça, olha, você vai aprender da maneira mais difícil a não abusar mais da graça maravilhosa de Deus, porque Ele vai te buscar. E esse processo é uma quimioterapia espiritual. Cura, mas dói para chuchu. E Ele vai fazer isso. Um outro ponto que nós temos aqui é uma nota que está faltando na canção de Jonas. Jonas, ele fez um salmo, uma música. E só que lendo essa música, a gente percebe que faltou uma nota nesta música. E é uma canção de gratidão. Ele está com o coração muito grato, Jonas. Há uma beleza irradiante aqui nesta canção. Mas está faltando uma nota vital nesta música. É a nota do arrependimento. Jonas está mudando suas atitudes. Deus está trabalhando. Mas a sua mudança, como a maioria das mudanças, ela é um processo gradual. Ele está voltando, mas aos trancos e barrancos. Mas às vezes, irmãos, é assim que Deus costuma lidar com alguns de nós. Estamos em um processo gradual. E algumas das mudanças mais profundas em nosso coração, na nossa vida, elas só vêm em etapas, como foi com Jonas. Jonas percorreu um longo caminho desde a sua rebelião até este momento agora, que é o ponto de retorno para a casa do Pai. Mas a sua música de adoração, de dentro da barriga do grande peixe, ainda não foi longe o suficiente. Ainda falta a nota do arrependimento. A gente não vê arrependimento de Jonas nesta oração, neste salmo. Não vê. Por quê? Porque o egocentrismo de Jonas ainda persiste. Ele continua achando que os ninivitas não deveriam alcançar a graça do Senhor, que Deus não deveria ser misericordioso com os ímpios. Aquela ferida purulenta no coração dele ainda permanece, sem arrependimento. Jonas de fato está louvando a Deus. Isso de fato, lá de dentro da barriga do grande peixe, ele está louvando, mas ele ainda está longe do Senhor, ainda está faltando arrependimento.
Nos versículos 8 a 9, ele fez uma declaração maravilhosa. Ele diz assim: olha, a salvação vem do Senhor. Isto aí é uma declaração de muita fé. Mas, irmãos, existe um preconceito ainda no coração de Jonas. Apesar dele falar uma frase tão bonita e verdadeira, a salvação vem do Senhor, ainda existe um preconceito no coração dele. Por isso que temos uma palavrinha nesse texto que é misericórdia ou amor. E essa palavra, irmãos, ela significa amor de aliança, amor leal e fiel, o amor redentor de Deus por seu povo escolhido. Uma coisa, Jonas está certo quando ele disse que os idólatras não participam do amor redentor de Deus. Ele está correto. Mas ele não para por ele. Se ele tivesse parado por aqui, estaria excelente. Porque, de fato, os idólatras não participam do amor redentor de Deus. Mas o problema é que ele se coloca num patamar diferenciado dos idólatras. Ele pensava que só por pertencer ao povo de Deus, isso o tornava melhor do que as outras pessoas. E ele era orgulhoso por ser judeu, fazer parte do povo de Israel. E então ele acreditava que, por ser judeu, ele era superior às outras nações idólatras, que não conheciam a Deus. E isso até agora não mudou na vida de Jonas. Mesmo passando por todo esse perrengue, por todo esse sofrimento de ser engolido, de achar que já estava prestes a morrer, sendo afogado ali, ele ainda não mudou esse sentimento. Talvez ele tenha pensado que Deus o salvou simplesmente porque ele merecia ser salvo. Porque ele era do povo escolhido. Então ele merecia. Deus ia salvar de qualquer jeito. Talvez ele pensou assim. Agora, o resto do livro mostra isso. Que realmente ele pensou assim. Até o final do livro, a gente vê um Jonas que ainda não abandonou a sua rejeição de ir a Nínive. Ele continua achando que os ímpios estão abaixo dele. Mas, irmãos, quando Jonas solta as últimas palavras de sua bela música, a salvação pertence ao Senhor, acontece algo interessante. A música dele foi tão nauseante, tão cheia de hipocrisia, que nem o peixe conseguiu segurá-lo e vomitou. Muita hipocrisia. O peixe não suportou. Vomitou Jonas em terra firme e foi embora. O peixe ficou doente do estômago ao ouvir as palavras de Jonas. Imagine um peixe, um animal, dizendo: olha que hipócrita, e vomitou Jonas. Mas interessante que Deus ainda não terminou com este homem. O Senhor ainda não terminou também conosco. A palavra de Deus diz que aquele que começou uma boa obra é fiel para terminá-la. Deus, através do Espírito Santo, que mora em nossa vida e da obra redentora de Cristo Jesus, nos salvou e continua nos lapidando neste processo. Não terminou conosco também, louvado seja, porque Deus ainda tem muito a fazer em cada um de nós. Não é só com Jonas. A gente olha e isola o caso de Jonas e diz: Deus está tratando com Jonas. Não, Deus trata conosco também. E ao expor a hipocrisia de Jonas, o Senhor estava revelando onde ele deveria melhorar. Jonas professava uma vida cristã, mas continuava com as suas atitudes egoístas e orgulhosas. Professava ser cristão, mas a sua vida não permitia isso. E quem não permitiu foi o Senhor. Ele é um profeta de Deus, um pregador da palavra. E pensar nos ímpios com desdém, não pode. Deus não permite.
Irmãos, a razão do povo de Deus existir, a nossa razão de existir, é para alcançar os outros com o Evangelho da graça. É levar o Evangelho. É anunciar as boas novas. Se não fizermos isso, não teremos desculpas. E aí nós temos uma oração que faltava uma nota. E foi uma oração imperfeita, mas foi uma oração respondida. Olha que interessante. A oração que Jonas fez foi uma oração cheia de imperfeições, pecados e sem arrependimento. E mesmo assim, diz a palavra de Deus, que Deus ouviu e respondeu. Deus tem um coração gracioso, muito gracioso. Aqui está a graça e a compaixão do Senhor. Irmãos, mesmo quando as nossas orações são hipócritas, que perfeitas nós somos, mas cheias de hipocrisias, Deus nos ouve. Olha que interessante, as orações do peixe aqui, dentro do peixe de Jonas, fez com que o próprio peixe o recusasse, mas Deus não. Deus ouve, Deus responde, e isso é impressionante, porque o grande peixe vomitou Jonas enquanto ele orava, mas Deus respondeu Jonas quando ele orou. Deus ama responder os nossos clamores, os clamores de seus filhos confusos, dos seus filhos quebrantados, de cabeça errada. Ele ama responder aqueles que a Ele clamam. Ele ama, Ele é um Deus amoroso e Ele vai ouvir você. Então nós podemos louvar a Deus porque pela história de Jonas, nós sabemos que isso é verdade, que Deus nos responde quando nós clamamos a Ele, mesmo que as nossas orações sejam falhas. Uma outra questão que afinal, os misteriosos caminhos da salvação do Senhor. Deixe-me voltar e pensar novamente com vocês sobre o grande peixe, enquanto fechamos. No versículo 17 do capítulo 1, diz assim: E o Senhor designou um grande peixe para engolir Jonas, e Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Bom, vejamos que Deus então escolheu o peixe antes de Jonas embarcar lá no porto de Jope. Antes de Jonas decidir fugir da presença do Senhor para Tarsis. Antes mesmo de ouvir o chamado de Deus para Nínive, Deus já havia ordenado, Deus já havia preparado o peixe que o salvaria. Então, de fato, a salvação realmente pertence ao Senhor. Antes que Jonas soubesse o que iria acontecer, Deus já havia planejado a sua libertação. Então, irmãos, a salvação de Deus, ela é planejada muito antes de sabermos se precisávamos ou se queríamos. Paulo vai dizer assim: Deus demonstrou seu amor por nós nisso, em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Então, não há acontecimento incerto, não há imprevisto, não há acaso para a graça de Deus. A graça está sempre preparada. A salvação pertence ao Senhor e Ele providenciou, preparou antecipadamente um Salvador para nós, que é Jesus Cristo. O Salvador daqueles marinheiros foi Jonas, no tipo de Cristo. E Cristo é o nosso Salvador. Isto aponta, então, para uma pessoa que é maior que Jonas, Jesus. Jesus mesmo disse: eu sou maior que Jonas. A permanência de Jonas no peixe por 3 dias e 3 noites, disse Jesus, é em si uma demonstração dessa verdade, do que eu vim fazer com vocês. E aí lá em Mateus, capítulo 12, verso 38 a 41, tem uma história assim.
Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Jesus respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. A pregação de Jonas foi a menor que já houve na história. E agora Jesus está dizendo: está aqui o que é maior do que Jonas, e vocês não ouvem. Jesus está dizendo, então, no dia final, os ninivitas vão levantar e eles vão ficar bravos com essa geração, porque eles acreditaram em Jonas, um simples homem, e vocês estão diante daquele que é maior que Jonas e não acreditam. Jesus está então aqui tornando esse fato verídico, a história de Jonas. A permanência de Jonas na barriga do grande peixe foi um indicador. Jesus está dizendo que ele veio voluntariamente para salvar os perdidos, que ele desceu até a própria morte para alegremente transformar ninivitas e pagãos, como eu, você, em verdadeiros adoradores do Deus vivo. Nós não somos judeus, não somos da linhagem deles, estamos mais para o lado dos ninivitas, daqueles que não conhecem, não conheciam a Deus. E Jesus Cristo veio, desceu, segundo ele, na terra, no interior da terra, como Jonas, para salvar a mim, para salvar a você. É meio estranho, mas é a mais pura verdade. O peixe é um salvador. O profeta fugitivo é um tipo de Cristo. E Deus dá a sua salvação de maneiras misteriosas. Essa é a história. O que a gente pode concluir com tudo isso, irmãos? Podemos concluir que o Senhor, nosso Deus, Pai, Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há, colocou o seu Filho na cruz. Deus colocou o seu Filho na cruz. E Ele lançou Jesus na morte, para que você e eu pudéssemos viver, fôssemos libertos da grande ira, da tempestade de Deus. Jonas pregou o Evangelho para nós, lá atrás. Jesus agora, falando com os mestres, os fariseus, e ele disse: e eu estou aqui, e eu sou maior que Jonas, e eu estou falando para vocês. Por isso, irmãos, ao enfrentarmos a hipocrisia de nosso coração, precisamos nos voltar para o maior que Jonas, Jesus. Voltar para Ele, e para quem a história de Jonas nos aponta, Jesus. Precisamos nos voltar para Jesus Cristo, porque Ele é o Salvador, aquele que supre nossa necessidade. Deus livrou Jonas lá no Antigo Testamento através daquele grande peixe. Hoje Deus nos livrou da sua ira também, através da morte do Cordeiro perfeito, Cristo Jesus, aquele que derramou o seu sangue precioso lá na cruz do Calvário, foi ferido em nosso lugar, foi escarnecido em nosso lugar. Ele enfrentou essa ira de Deus em nosso lugar. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador. A Ele devemos toda a honra e glória, porque somente o nome dele é de excelência. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde e nos ajude, irmãos, a mantermos uma vida em um padrão bíblico, para que não sejamos ou não soubermos sofrer essa ira misericordiosa da disciplina de Deus.
Porque se errarmos, se titubearmos pelo caminho, se precisar, Ele vai agir com a ira misericordiosa sobre nós. E ela dói, e ela fere. Mas Deus não nos deixa para casa. Ele nos mostra, Ele nos traz de volta para casa. Amém? Pense sempre sobre isso. Bom, todo-poderoso Pai, nós temos. Deus abençoe. Em resposta à palavra pregada, através da explanação que o pastor fez, vamos cantar o hino de número 71 do Inário Novo Cântico. O título vai Perdão. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao teu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e o amor ao teu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil, renova este pobre coração, amém, Senhor. Pedir para que a nossa irmã de Deus ela nos conduza a Deus em uma oração. Senhor, muito obrigado, Deus, por mais uma vez ouvimos a Tua palavra, Deus. Muito obrigado por mais uma vez sermos lembrados, ó Pai, que o Senhor, com o Teu grande amor, ó Pai, é que nos assiste, é que nos conduz, nos disciplina, ó Pai. Ó Deus, às vezes dói as disciplinas, ó Pai, mas nós sabemos, ó Deus, que é necessário para voltarmos, lembrarmos, ó Pai, desse grande amor, ó Deus, que tiveras por nós, enviando o Teu único Filho, ó Pai, que tanto sofreu, ó Deus, por nós que nada merecemos, ó Pai. Ó Deus, nos ajude, ó Pai, a olharmos para a lição de Jonas, ó Pai, e assim, ó Pai, aprendermos, nos dedicar, ó Deus, a Ti, ó Deus, confiar em Ti, ó Pai, e assim, ó Pai, no dia a dia das nossas vidas, ó Pai, nós possamos proceder conforme a Tua palavra nos exorta, ó Pai. Senhor Jesus, nós Te agradecemos, ó Deus, por cada irmão que está presente na Tua casa, e suplicamos pela vida de cada um e das suas famílias, ó Pai. O coração de cada um, ó Deus, não só problemas, ó Pai, físico, mas também, ó Pai, até mesmo emocional, ó Deus. O Senhor esteja trabalhando com cada vida, cada família, ó Deus. Senhor Jesus, direcionando que tenhamos uma semana abençoada por Ti, ó Pai. E que tudo, ó Pai, que viemos a fazer, ó Deus, possamos lembrar se o Senhor está se agradando dos nossos atos, ó Pai. Senhor Jesus, neste momento nós Te agradecemos por tudo, ó Pai, e pedimos, ó Deus, que continue, ó Pai, a nos abençoar e nos levar para as nossas residências debaixo dos Seus cuidados. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, é o que Te pedimos, Te agradecemos. Amém. Amém, Senhor Apóstolo. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Redentor, o amor do nosso Deus e Pai, Criador de todas as coisas, e as maravilhas, o consolo e o conforto do Espírito Santo estejam sobre todos vocês aqui na casa do Senhor e com todos os nossos irmãos espalhados por todos os cantos da terra, agora e para todos sempre. Amém.